E aí, pessoal, tudo certo? Então, conforme prometido, eu estou aqui no meu escritório, no meu recanto, no meu estúdio, para passar para vocês, para organizar para vocês essas aulas que são especiais, porque afinal de contas eu não estarei presente fisicamente. Tá legal? Então, só para introduzir o funcionamento das nossas aulas daqui para frente, o esquema vai ser mais ou menos o seguinte: eu vou dividindo as nossas aulas em pedacinhos, em pequenos vídeos, e eu vou explicando os conteúdos nesses pequenos vídeos. Como a gente vai compartilhar esses vídeos através do YouTube, então os vídeos têm que ser curtos, certo? Quem está acompanhando vocês, ou até algum aluno que estiver assistindo, vai ter que aos poucos ir clicando nos próximos vídeos para dar a sequência completa, tá? Mas é a maneira mais prática que eu escolhi, que eu encontrei para a gente ter as nossas aulas. Tá legal? Então vamos lá. Vou introduzir o assunto inicial da aula de hoje, levando em consideração que a gente está entrando na história do Brasil, República Velha. Nas duas turmas eu já trabalhei a proclamação da República. Então hoje a gente vai começar a ver a história da República Velha. Presta atenção aí que a gente já vai começar a falar de conteúdo. Vai lá. Bem, a gente chama de República Velha o período da história do Brasil que vai desde a proclamação da República, 1889, até a Revolução de 30, quando Vargas toma o poder em 1930. Essa expressão República Velha, ela surgiu muito mais como uma leitura feita de trás para frente. Porque quando Vargas tomou o poder em 1930 e começou a implantação de um novo sistema político no Brasil, os agentes políticos envolvidos naquele momento, a partir de 1930, olharam para trás e se chocaram com a ideia de uma república ultrapassada e acabaram então lhe dando o nome de a Nova República. Então a República Velha, na verdade, é a primeira fase da República Brasileira, de 1889 até 1930. Tá? Mas tem mais um detalhe. Ela não é igual o tempo todo. A gente costuma dividir a República Velha, não é exatamente uma divisão, mas é uma forma de entender a República Velha, em algumas partes. Primeiro porque quem deu o golpe militar que proclamou a República, tu sabe muito bem que foram os militares, com Deodoro da Fonseca. E os militares deram o golpe militar e não iam querer sair do governo tão cedo. Então, os primeiros governos da República Velha são os governos dos militares e por isso são chamados de República da Espada. Um período que vai desde 1889 até 1894, com os dois primeiros presidentes do Brasil, os dois militares. Depois de 1894, e dali até o final, até 1930, a gente vai chamar o período de República Oligárquica. Por quê? Porque nesse período da história, os grupos, os grupos políticos do Sudeste, né, aquela elite aristocrática, aquela elite da aristocracia rural, aquela elite dos cafezais, acaba se apropriando da República Brasileira e acaba controlando a República dali para frente. Tá? Então essa aí a gente vai chamar de República Oligárquica, lembrando da palavra oligarquia. Aliás, vocês lembram o que significa a palavra oligarquia? Oligarquia, palavra de origem grega que, se separada nos seus radicais, tem o seguinte significado: oligos, poucos; arquia, governo. Ou seja, a oligarquia é um governo de poucos. No caso do Brasil, a república oligárquica, os poucos são os cafeicultores do Sudeste. Lembra disso? Pois é. Essa república oligárquica que a gente acabou de entender, ela é apelidada também de a República do Café, ou que estabelece a política do café com leite. Porque os dois principais estados do Brasil, São Paulo e Minas Gerais, buscavam uma alternância política entre eles para colocar presidentes da República que os representassem de forma alternada. Por isso, política do café com leite. São Paulo seria representado pelo café, o leite seria a representação do estado de Minas Gerais, embora Minas Gerais também produzisse café. Aliás, muito mais café do que leite. Pois bem, então agora a gente já dividiu a história da República Velha, tu já conseguiu relacionar com aquela coisa que tu viu lá no ensino fundamental, a história do café com leite. A gente sabe que existe um período dos militares e um período das oligarquias,
E agora só vamos fazer mais uma ressalva. A República Velha, ela se estabelece ou se instaura como república oligárquica na primeira fase de 1894 até mais ou menos 1920. Porque a partir de 1920 as coisas já começam a mudar. E a própria República Velha já começa a entrar em crise. Não existe um nome, uma divisão específica para essa fase. Mas eu vou dizer que a partir de 1920 a República Velha já começa a mostrar, a dar sinais de desgaste. Por quê? Começam a surgir novos grupos políticos, começam a surgir movimentos dentro do Brasil que são contra a República Velha e os próprios integrantes da República Velha começam a se desentender. É por isso que no final da década de 20 há uma dissidência, uma separação das oligarquias que ainda faziam parte da política brasileira. E é por causa dessa separação, por causa dessa dissidência, por causa desse desentendimento, que nós vamos acabar vendo acontecer o que ficou conhecido como a Revolução de 30. Não foi exatamente uma revolução, foi mais um golpe militar mesmo. Muito bem, essa foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte? Aguarda aí que eu vou te mostrar algumas coisas. Esse é o Deodoro da Fonseca. Foi ele que proclamou a República. E como ele proclamou a República, ele resolveu ficar. Só que ele não foi presidente eleito, ele deu um golpe, lembra? Então ele não é presidente da República Constitucional. Ele é um presidente provisório. É no governo provisório do Deodoro da Fonseca que vai acontecer a elaboração de uma nova Constituição e ele vai governando do jeito que dá. Lembrem-se, Deodoro da Fonseca era bem autoritário, ele era mais monarquista que republicano. Portanto, ele vai tentar adiar ao máximo a legalização do seu governo. Para vocês terem uma ideia, a República Brasileira foi proclamada em 15 de novembro de 1889 e só em maio de 1891 a Constituição Brasileira ficou pronta. E aí alguém poderia dizer assim, mas é que não é fácil elaborar uma Constituição. De fato. Mas a Constituinte só foi convocada em 1891. Então, quer dizer, ele demorou praticamente 2 anos para convocar uma Constituinte que ficou pronta em alguns meses. Tá legal? Muito bem. Nesse período em que ele governou, né, provisoriamente, desde a proclamação da República até a aprovação da Constituição de 1891, ele tentou resolver um problema econômico que era a falta de crescimento no Brasil. E para isso, ele elaborou uma brilhante ideia que qualquer criança sabe que não vai dar certo. Ele, junto com o ministro Rui Barbosa, resolveram incentivar o crescimento econômico oferecendo crédito para as pessoas. Só que o governo não tinha dinheiro para oferecer crédito. Os bancos também não tinham. Então qual foi a estratégia adotada? Fabrica dinheiro. Ou seja, imprime moeda, os bancos privados emprestam esse dinheiro e aí as pessoas vão poder abrir suas empresas, vão poder investir. Claro, esse dinheiro seria para aqueles que quisessem investir em indústrias, em empresas, em comércio. Foi assim, ofertando crédito com dinheiro fabricado, que o governo tentou melhorar a situação econômica do Brasil. Todo mundo sabe que quando tu tem uma moeda, a moeda nacional, tu não pode ficar imprimindo moeda para distribuir dinheiro para as pessoas, porque isso vai só desvalorizar a moeda. Tá? Na verdade, o valor da moeda, o valor da valorização de uma moeda nacional tem a ver com a riqueza nacional. Quanto mais rico é esse país, mais valoriza essa moeda. E se tu imprimir mais moeda, tu só vai estar aumentando o número de frações, né? O denominador. Então, o valor diminui. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. O que eu quero te falar é o seguinte, é que com essa política de emprestar dinheiro, para que as pessoas abrissem empresa, houve uma corrida de especuladores, pessoas que queriam ganhar dinheiro fácil. Pegava o dinheiro emprestado, abria uma empresa fantasma só de fachada, transformava essa empresa em sociedade anônima, lançava as ações dessa empresa no mercado de ações, aí as ações se valorizavam. Vendiam por um preço alto, quem investia ganhava um dinheiro e depois fechava a empresa. Puta sacanagem! Então esse processo todo, além de já ser fadado ao fracasso, porque é para imprimir dinheiro para distribuir para todo mundo, além disso, sofreu um problema sério, que eram as questões relacionadas à fraude ou à especulação na época, certo? O nome dessa política de Rui Barbosa ficou conhecida como política do encilhamento. Por quê?
porque foi comparada com as apostas das corridas de cavalo. O momento do encilhamento é o momento em que todo mundo vai ver em quem vai apostar. Nessa época são muito comuns as corridas de cavalo, são eventos sociais, e aí então a analogia fez bem jus ao nome da política, aliás, a prática política. É especulação para ganhar dinheiro rápido, como se fosse na corrida de cavalo. Óbvio que não deu certo. Muito bem. Em 1891 ficou pronta a nossa Constituição, a primeira Constituição republicana, a segunda Constituição do Brasil. O que ela dizia? O Brasil se tornava uma república federativa. O Brasil se separava, aliás, o Estado brasileiro separava política de religião. O Estado se tornou um país laico. A Igreja Católica não está mais vinculada ao Estado, é o fim do padroado régio. Nós mantivemos o parlamento bicameral, Câmara dos Deputados e Senado. Os presidentes da República são eleitos para mandatos de 4 anos e os vice-presidentes são eleitos indiretamente, aliás, independentemente dos presidentes. Eu posso votar no presidente de uma chapa e no vice-presidente de outra, certo? O voto nessa época é aberto, é duplo para maiores de 21 anos que não sejam padres, soldados ou mendigos e que sejam alfabetizados. Lembra que antes da proclamação da República o voto era censitário. Depois da proclamação da República, esse é o critério. Tu exclui os analfabetos, os padres, os soldados e os mendigos. E mulher, professor? Mulher só vai votar com o Código Eleitoral de 1933, elaborado na Era Vargas. Ok? Beleza. Só que agora, 1891, ficou pronta a Constituição. O que tem que fazer? Eleições. Se vai ter eleições, o Deodoro da Fonseca vai sair. E ele não quer sair. Então ele vai botar uma cláusula transitória. Ele vai dizer, o primeiro presidente da República será eleito pelo voto indireto. E adivinha quem foi o primeiro presidente da República eleito pelo voto indireto? Ele mesmo. E aí ele vai governar o último ano, do seu próprio governo, de 1891 inteiro. Por que só mais um ano, professor? O mandato não era 4? Pois é. Lembra que eu falei para vocês que o Deodoro da Fonseca era monarquista e autoritário? No final do ano ele manda fechar o parlamento. E quando ele manda fechar o parlamento, ele cria um problema para ele mesmo, Porque ninguém, ou um monte de gente, não vai aceitar esse governo autoritário de Deodoro. Na verdade, a pessoa ou a instituição mais importante que não aceita é a Marinha. O almirante Custódio de Melo pegou o seu navio, uma embarcação, um encouraçado, e apontou os canhões da Marinha para a Baía da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, e disse para o Deodoro da Fonseca, ou tu sai, ou tu renuncia, ou vão bombardear a Baía da Guanabara. Mas o Deodoro da Fonseca não pagou para ver. Deodoro da Fonseca renunciou em dezembro de 1891 e assim terminou o seu governo. Termina o primeiro governo do presidente do Brasil. Ele não conseguiu terminar o seu mandato, foi eleito indiretamente e ainda terminou de forma autoritária e violenta. Mas vamos lá, a esperança é a última que morre. Vamos pensar no próximo?